trecho bíblico. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Amém? Eu, quando ainda era solteiro, estava numa praça assistindo um culto evangelístico. Foi feita uma cruzada evangelística. E eles, na época, eu me lembro que eles usaram um caminhão, fizeram um palanque. E fizeram sexta, sábado e domingo de culto nesta praça evangelístico. E no domingo, na sexta-feira, o pregador disse assim: domingo eu vou fazer uma pergunta aqui, antes de eu começar a pregar. E qualquer que puder responder a minha pergunta e souber responder, no meu carro tem um cheque no porta-luva. Depois do culto você pode me procurar, eu vou te dar esse cheque de presente. E falou o valor, não me lembro. Era como se fosse R$1.000 hoje. E todo mundo ficou atento ao culto de domingo. E eles fizeram o culto de sexta-feira, foi muito bom, de sábado. E eu estava naquela praça, rondando por ali. E todos falavam: ele vai fazer a pergunta, ele vai fazer a pergunta. E quando o pregador pegou o microfone, ele disse assim: como eu prometi na sexta-feira, eu vou cumprir agora. Vou fazer a pergunta. Até o terminar do culto, quando encerrar o culto com amém, você pode vir aqui no palanque e dar a sua resposta, e eu vou te dar o cheque. Preste atenção na pergunta. A pergunta é: você tem certeza que amanhã estará vivo? E ninguém levantou o dedo para ir lá responder. E ele então disse assim: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. E ele então começou a pregar: como será o seu amanhã? Mas eu não vou falar sobre como será o nosso amanhã. Eu gostaria de pensar sobre o grito da meia-noite. O grito da meia-noite. Sabe aquela meia-noite, principalmente no interior, na roça, né? Quando tudo já está quieto, tudo sossegado. É um silêncio total. A meia-noite é calmaria. Todos estão dormindo,
o sono mais profundo. Nesse exato momento, Jesus disse que ouviu-se um grito: o noivo está chegando, prepare as lamparinas. E elas começaram a preparar suas lamparinas. O Senhor Jesus, irmãos, quando contou essa parábola, ele estava sentado no Monte das Oliveiras, onde ele havia mostrado o templo de Jerusalém, a estrutura de todo o templo, ele mostrou para os discípulos. Então ele vai proferir esta parábola. E o Senhor faz questão de deixar registrado a necessidade de nós, como igreja, estar preparada para o encontro com Ele. O Senhor Jesus não quer voltar, não é desejo dele voltar nas nuvens do céu por ocasião da sua vinda triunfante no arrebatamento da igreja, encontrar-nos despreparados, imprudentes, sonolentos. Ele não quer. Então, a vigilância é um tema central da Bíblia nos evangelhos. Vigiem, vigiem, vigiem. Mas o que significa, o que Jesus estava querendo dizer com a parábola falando de virgens, 10 virgens? Esse número não tem nada a ver no sentido espiritual, sendo 10, 20 ou 30, né? Como é que vamos, então, aplicar essa parábola para as nossas vidas? Olha, ele disse que o reino dos céus, assim ele começa a sua narrativa. O reino dos céus é semelhante, é desta forma. Então ele vai fazer uma comparação com a festa, com a grande festa de casamento, chamado bodas. Então naquela época era comum, o casamento acontecer em 3 estágios. O primeiro era o compromisso com o noivo, né? Os irmãos lembram que a Bíblia fala que Maria estava desposada com José? Era um compromisso de 1 ano, né? Assumia aquele compromisso de 1 ano. Isso era feito um contrato, né, entre pais da noiva e os pais do noivo. Agora eles estão, né, assim, separados um para o outro. Depois vinha o noivado, que era a cerimônia que era realizada na casa dos pais da noiva. Aí nessa ocasião, né, os noivos faziam os seus compromissos diante de testemunhas, enfim. E aí, por fim, o terceiro estágio, que era o casamento, onde o noivo ele ia buscar a noiva na casa do pai dela, né? Com ele e um cortejo, iam virgens, uma certa quantidade de virgens, com suas lâmpadas acesas, iluminando todo o caminho naquele cortejo. Era uma tradição, né? E levava o noivo, e o noivo então pegava a sua noiva e acontecia ali o casamento. A ênfase, irmãos, dessa parábola são 2 grupos. O grupo dos preparados, o grupo dos despreparados. Se a gente analisar a parábola, nós vamos ver que eram 10 virgens, 5 prudentes, 5 insensatas. Todas as 10 estavam esperando, todas as 10 tinham lamparinas. Todas as 10 estavam com um só propósito: esperar a chegada do noivo. Mas no decorrer da parábola nós vamos ver as diferenças, né? As virgens representam todos aqueles que esperam a volta do Senhor Jesus. São muitos os que dizem: ele vai voltar sim, e ele vai voltar sim nas nuvens do céu, ele vai buscar a igreja, ele virá um dia, virá repentinamente, virá de surpresa, foi promessa dele. São muitos os que acreditam nessa volta de Jesus Cristo, que é uma verdade. As prudentes da parábola são aqueles cristãos verdadeiros, aqueles que renunciaram muitas coisas pelo Evangelho, aqueles que abriram mão de muitas coisas por Cristo,
aqueles que não tiram os pés do caminho do Senhor por nada, são as prudentes. Aqueles que estão firmes, confiantes de que Jesus vai voltar, e além de confiantes, vigilantes, todos os dias vigiando, andando com cuidado, e se pecar, pede perdão, se arrepende, sabendo que à meia-noite ele pode voltar. São os prudentes. Mas o texto fala do grupo das 5 insensatas, das imprudentes, mais conhecido como loucas. Representam o grupo daqueles que dizem ser seguidores do Senhor Jesus, dizem ser convertidos cristãos, mas nunca nasceram de novo, como Nicodemos, que conhecia todos os mandamentos e as leis, mas não sabia nada do novo nascimento. O grupo dos loucos são aqueles que não perseveram no processo de purificação, de santificação, no progresso da vida cristã. São os loucos. E infelizmente hoje em dia é muito comum vermos pessoas, irmãos, eu ouvi isso aqui há 3 semanas atrás, de um moço que diz assim: eu estou muito feliz e estou firme na presença do Senhor. Feliz e também triste, porque junto comigo batizaram mais 9 pessoas e só eu permaneço na igreja ainda. Éramos 10 no batistério, todos os 9 sumiram e estão no mundo. Ele estava triste porque eles sumiram e feliz porque ele permaneceu. E eu falei: continua firme com sua lamparina acesa e com óleo de reserva, porque à meia-noite vai ouvir-se um grito. Esses são os loucos que nunca foram convertidos, que estão ali esperando. Os loucos, irmãos, que até estão no rol de membro da igreja, os seus nomes estão lá, batizados, sim, frequentam até, mas nunca se converteram verdadeiramente. E quando Jesus, então, diz a Bíblia, retornar vitorioso, o texto diz que esses ficarão do lado de fora. Os verdadeiros, por sua vez, entrarão para as bodas. A nossa vida cristã, ela é cercada de expectativa para o retorno do Senhor Jesus, ou deveria ser cercada de expectativa do retorno do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo dizia sempre: a minha pátria não é aqui, a minha morada não é aqui. Ele diz que somos como peregrinos, como andarilhos. A nossa vida aqui é passageira. O Senhor Jesus disse que onde estiver o nosso tesouro, onde estiver aquilo que nós nos apegamos, tanto estará o nosso coração. Portanto, onde está o nosso coração? Neste mundo que jaz no maligno ou na pátria celestial? Por onde rondam os nossos pensamentos? Então Jesus, ele é o amado da nossa alma. Logo, os verdadeiros salvos devem amar a vinda de Jesus, devem almejar a vinda do Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deve ser esse o desejo dos nossos corações, de estar com o Senhor, morar com o Senhor, porque Ele fez essa promessa: eu levarei vocês para que onde eu estiver, estejais vós também. Isso deve arder em nossos corações, irmãos. Saber que Ele vai voltar. Deixa eu te contar uma coisa que aconteceu. Eu deveria ter uns 15 anos de idade. Isso nunca aconteceu naquela vila, naquela cidadezinha. E passava da meia-noite. De repente,
todo mundo acorda naquele lugar pequeno. Um alvoroço na rua. E todo mundo abre janela, gretinha de janela, para ver o que estava acontecendo. Cachorro latia assustado com aquilo. Eram 2 missionários passando nas ruas de madrugada. Um tocava gaita, um hino muito bonito, e o outro com a Bíblia na mão pregando, andando e pregando, andando e pregando, andando e pregando. E ele dizia: será assim a vinda do Senhor Jesus? Na hora em que ninguém estiver esperando, você que está acordando agora assustado, imagine se fosse o grito, imagine se essa gaita fosse a trombeta tocando nos ares. Como está a sua vida? Como você foi para a sua cama dormir? Como você está acordando agora? Como está a sua vida com Deus? O que você está fazendo com sua alma? Se fosse este momento o arrebatamento, aonde você iria? Você subiria? E ele foi até no final da rua pregando e voltou. No outro dia teve gente que não gostou, não. Teve gente que não gostou porque acordou a gente, que estava descansando, enfim. Mas aquilo ficou marcado ali. E os missionários terminaram, pegaram o carro e foram para outra cidadezinha. No outro dia o alvoroço. Passou aqui, passou aqui também. Imagina, irmãos. Então, querido, há uma grande necessidade nos nossos corações. E a primeira dela é de preparo. Preparo. Importante notar, irmãos, que todas eram virgens, repito, todas tinham lâmpadas e as suas lâmpadas estavam acesas em suas mãos. Todas saíram ao encontro para um só propósito. Todas aguardavam a chegada do noivo, né? Contudo, vemos a diferença brutal entre elas, a ponto de Jesus dizer: prudentes e loucas, insensatas. Sabe o que diferenciava os 2 grupos, irmãos? Você sabe? Era o azeite de reserva. Era o azeite sobrando. Não era o que estava queimando na lâmpada, era o que estava de reserva. As loucas então pensavam que pelo fato de estarem aguardando o noivo com suas lâmpadas acesas, isso seria o suficiente para entrar nas bodas. Estamos esperando, estamos com as lâmpadas acesas, mas o que é preciso fazer? As prudentes, então, diferente delas, elas levaram as lâmpadas acesas e levaram ainda algum na botija, algum azeite de reserva. Imagina, então, nós vendo esta cena, 10 virgens com suas lâmpadas acesas e dormindo. Esperando, mas cochilando, esperando, mas dormiu. Se olharmos para o versículo 5, diz assim: e como o noivo estava demorando, não sei como é a tradução da sua Bíblia, algumas diz tardando o noivo. No conceito delas, o noivo demorava. No conceito de muitos, hoje Jesus demora. No conceito de muitos, hoje Jesus está demorando voltar, né? E vai demorar mais, quem sabe. O que as pessoas ao redor, irmãos, não podem ver é se tem ou não azeite nas botijas. O que as pessoas podem ver são as lâmpadas acesas, a espera e até o sono de todos nós. Mas nós nunca vamos conseguir ver o azeite de reserva. Isso não. Uma verdade que essa parábola deixa claro aqui: os cristãos nominais vão enfrentar problema sério no dia que a trombeta tocar. Dia de pranto, dia de gritaria, desespero e decepção. E de arrependimento. Você lembra do que elas disseram? Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Poxa, a gente estava esperando. A gente tinha as lâmpadas na mão. Elas também estavam dormindo, ai. Né? Todo mundo estava, a gente tinha a lâmpada. Só foi uma pequena falha, o foguinho apagou.
E é culpa delas também que não emprestou azeite para nós. Abra aí. Então ele disse: eu nunca conheci vocês. Não conheço vocês. Um teólogo, falando dessa parábola, escreveu, ele fala assim: a insensatez destas 5 virgens consistia na inteira ausência de preparo pessoal. Preparo pessoal. O óleo é símbolo do Espírito Santo. Ser prudente é ser cheio do Espírito Santo. Um outro diz que ninguém pode entrar no céu com azeite alheio. A bênção do Senhor é pessoal, não é e é intransferível. Você não transfere, é intransferível. Cada um dará conta de si naquele dia. O apóstolo Paulo deixa claro, irmãos, que quem não tem o Espírito Santo verdadeiramente não é de Cristo. Não é. É por isso que ele diz: eu não conheço vocês. A salvação não é passada de forma hereditária. Se a minha mãe vai ser salva, eu também serei. Não passa de pai para filho. A salvação é pessoal, é individual, é intransferível. O que os pais devem transmitir para os filhos é a herança do Senhor, que é a palavra de Deus, ensinar os caminhos do Senhor, para quando ele tiver a idade da consciência, aceitar o sacrifício de Cristo e ser salvo também. Somente o Espírito Santo faz o homem nascer de novo, diz a palavra do Senhor. E esse é o azeite, aceso e de reserva. Um professor teólogo americano, se tratando desse assunto, ele disse: não podemos compartilhar o Espírito Santo com aqueles que não têm. Você não compartilha Espírito Santo com ninguém. Você compartilha experiência de vida cristã. Você dá testemunho do que o Espírito Santo fez com você, mas você não compartilha o Espírito Santo com as pessoas. Ninguém pode entrar no reino de Deus pegando carona com quem não tem fé genuína ou a fé salvadora. Não é possível confiar na fé do pai, da mãe, da esposa ou do filho de qualquer outra pessoa. Não dá para confiar na fé de ninguém para entrar no reino dos céus. E tem um comentário de Charles Spurgeon, ele diz sobre o evangelho, relatado por Mateus, ele diz que a falta do óleo da graça é algo fatal. A falta do óleo da graça de Deus nas nossas vidas é algo fatal. Infeliz aquele que não é guiado pelo Espírito Santo. Infeliz aquele que não entende ou não ouve a voz do Espírito Santo. Infeliz. Muitos professam essa fé, mas na verdade o Espírito Santo não vive dentro dele. O grito da meia-noite se ouvirá. As pessoas ao redor podem ser enganadas pela falsa aparência de piedade, mas o noivo, ele sabe se a pessoa tem azeite ou não. Muitos podem enganar os outros, dizendo que tem, o que não tem. Mas na hora do grito da meia-noite, o noivo sabe se tem ou não. Preparo. Segundo, elas adormeceram. Olha, irmãos, o perigo está aqui no versículo 5. O noivo tardou. O noivo demorou. Vamos cochilar. Vamos descansar. Vamos esperar dormindo. Até esse momento, não fica aparente quais das virgens possuem azeite consigo de reserva. Até essa hora, todas parecem iguais. São idênticas.
A diferença está aqui. Na reserva, as loucas nem percebem que as prudentes têm uma vasilha de reserva. Elas não veem isso. Dormem e não cuidam de ter a reserva. A gente vai compreendendo, irmãos, através da história da igreja, né, de tudo que a gente vai aprendendo nessa vida, é que nós estamos vivendo há mais de 2000 anos a história do cristianismo. Há mais de 2000 anos a história da igreja. Tá? E então já tem bastante tempo que o noivo disse que iria voltar. É bem tempo, não é? Mais de 2000 anos é bem tempo que ele falou, eu vou voltar. Eu vou voltar. Mas ele não voltou. Então, vamos cochilar, vamos dormir, vamos ficar sossegados. Sob a ótica humana, ele tardaria para voltar. Ele vai demorar mais, né? Ele também deixou isso registrado, irmãos, na parábola dos talentos, Mateus 25, 19, né? Depois, diz o texto, depois de muito tempo, esse muito tempo era na visão humana, na visão dos trabalhadores. Demorou demais, diz o texto, ele voltou. Voltou o Senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Parecia que até ele ia demorar mais. Mateus 24, de 37 a 39, nós vamos ler o Senhor Jesus dizendo: como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Olha, quantos achavam que ia demorar? Todos. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, vivia bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, né? Casando, fazendo projetos, fazendo planos para uma futura família. Vai demorar, vamos cochilar. E diz o texto, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. E ele termina, assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Quando você estiver pensando assim, ele não vem agora, ele virá. Entretanto, irmãos, sob a ótica do Espírito Santo, Jesus Cristo diz assim em Apocalipse 22, 7, eis que cedo venho. Para aqueles que pensam que está demorando, ele diz, eis que cedo venho. Assim, a ênfase do texto, ao falar que todas as virgens estavam dormindo, denota que Cristo iria tardar à luz do entendimento delas. À luz do entendimento humano, Cristo vai tardar mais. Mesmo assim, a sua igreja, que atravessa, né, séculos de história, continua dizendo, a igreja que vai subir, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Um dia, alguém disse assim para mim, chegará um momento em que a igreja que vai subir não terá prazer nenhum aqui nessa terra podre. Chegará um momento em que os verdadeiros cristãos que vai subir no arrebatamento não terá prazer de acordar mais um dia aqui nessa terra. A noiva tem o Espírito Santo, tem o óleo do Espírito Santo, tem as vestes nupciais que foram lavadas, purificadas no sangue do Cordeiro. E elas não podem ser manchadas com as impurezas desse mundo tenebroso. Terceiro, o grito da meia-noite, o desespero. Nós moramos em uma casa aqui em Caratinga e numa certa noite acabou a energia, não foi, meu bem? E a Nayara com a prima dela arranjou um desespero dentro de casa na hora que acabou a energia. Pum, ficou tudo escuro. Cadê o isqueiro? Cadê o isqueiro? Cadê o celular? Cadê o celular? Cadê o isqueiro? Eu falei, calma, gente, vocês estão parecendo as 10 virgens. Na hora do grito da meia-noite, foi um desespero. O grito da meia-noite, o desespero. Quando deu a meia-noite, ouviu-se o grito, eis o noivo está chegando, preparem para o encontro.
Foi à meia-noite que a diferença entre elas mostrou evidente. O anúncio da chegada do noivo despertou todo mundo. Todo mundo agora quer ir. As prudentes estão regozijando, porque elas olham para suas lâmpadas e podem reabastecer para o cortejo. Mas quando as loucas olham as suas vasilhas e dizem, dá um pouquinho para a gente, dá um pouquinho para a gente. Está apagando as nossas aqui. Dá um pouquinho do seu azeite. Ora por mim, faz isso por mim, faz isso aquilo por mim, faz assim, assado, mas não tem reserva. É aquele que vive dependendo do azeite do outro. E elas disseram, não podemos dar do nosso porque vai faltar para a gente, não vai dar para completar o cortejo. Corre e compra. Deram o grito aí que o noivo está chegando, corre e compra. Irmãos, o grito já está dado. Ouve-se esse grito há muito tempo, ele vai vir. Ele está voltando, ele está chegando, ele virá. Ele está mostrando, eu falei aqui domingo passado, ele está mostrando para o universo, para o mundo, está mostrando para o nosso país, agora mostrou para o nosso estado, que ele está voltando. Os sinais estão aí. Fica surdo quem quer e cego quem quer. Mas ele está mostrando que vai descer. Esse é o grito da meia-noite. Prepare as suas lamparinas. Busque azeite de reserva para você não ser pego de surpresa. Aqui foi o grito. Eis, ele está chegando. E nesse momento elas foram. De repente dá tempo agora. Vamos comprar, vamos procurar quem vende. Elas até conseguiram. Mas quando chegaram, diz o texto dessa maneira, e fechou-se a porta. Fechou. Da mesma forma da arca de Noé. Quando ele entrou com sua família e os animais, a porta fechou. Deus fechou a porta. Nesta hora não tem mais jeito. Não tem mais como. Não tem mais azeite. Não haverá mais possibilidade de arrependimento que é produzido pelo Espírito Santo. Então, um grande pregador do seu tempo, ele deu um alerta. É uma pena que alguns somente buscarão abastecer sua lâmpada quando estiverem para morrer ou quando o sinal do Filho do Homem aparecer no céu. Mas se buscarmos fazer esse trabalho sem o Espírito ou a graça de Deus, isso vai resultar em uma falha eterna. Não dá para entrar com um noivo sem a reserva, sem o Espírito Santo. Em 1900, morreu um bispo inglês, e ele no seu sermão falando dessa parábola, disse assim, a segunda vinda de Cristo, qualquer que seja o momento que aconteça, pegará muitas pessoas de surpresa. Pode ser de manhã, meio-dia, tarde ou meia-noite. Mas aquelas pessoas que são ovelhas do sumo pastor, não serão pegas de surpresa e nem ficarão desesperadas, mas estarão cheias de alegria que nunca terá fim. Regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo, regozijem no Senhor, Paulo dizia. Os verdadeiros servos do Senhor, as verdadeiras ovelhas do sumo pastor não serão pegos de surpresa. É muito oportuno, irmãos, dizer que nenhum de nós, né, tem mais graça de Deus que realmente precisa. Deus derrama da sua graça sobre cada um, o tanto que precisamos, o tanto que nos basta. As prudentes não tinham azeite para dar para as loucas, elas tinham azeite para ir no cortejo com o noivo. Elas não trouxeram reserva para compartilhar. Então, não há como pedir emprestado a bênção do Espírito Santo. Ninguém consegue trocar, barganhar
um relacionamento com Deus, porque não é barganha, é entrega. Eu quero terminar essa palavra, devido ao tempo, a porta fechada para as loucas. Depois que as prudentes entram para a festa, a porta fechou. As loucas então tentaram dar um jeito para aquele desespero que elas estavam vivendo, na tentativa de entrar. Com desespero, elas batem na porta, gritando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Por favor, agora temos as lâmpadas acesas. Agora nós buscamos. A palavra usada aqui, irmãos, para Senhor, no grego, é kurios, que significa meu dono, meu proprietário. Elas estavam dizendo: meu dono, abra a porta. Observe o ato de desespero ao chamá-lo de meu proprietário, meu dono, abre a porta. Assim, não adianta a pessoa dizer que pertence ao noivo, que pertence a Cristo, se de fato o coração dessa pessoa não pertencer a Ele. Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele não diz eu vivo em Cristo somente, o Cristo vive em mim. A fé meramente, irmãos, vocalizada, sem raiz interior, é uma fé morta, é uma fé de garganta para fora, de boca para fora. Eu estava ali tocando quando a minha esposa estava falando na hora do louvor. O Senhor não quer um louvor de boca para fora, onde nós venhamos aqui na igreja, no templo da nossa igreja, e meramente cantamos as letras do cântico que nós conhecemos. O Senhor não recebe esse louvor e essa adoração. Cânticos. O Senhor não está interessado na roupa, na voz, na beleza. É aqui. Ele procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. O cântico de boca para fora não passa dessa laje. É uma fé que é só proferida de lábios loucos e imprudentes. A resposta do noivo para as loucas foi: em verdade vos digo que não conheço vocês. A palavra conhecer aqui no original é eido. Ela é interpretada como um ato de relacionar, de pertencer. Jesus estava dizendo: eu nunca tive relacionamento com vocês. Eu não conheço vocês. Vocês nunca me pertenceram. Logo, vocês não podem entrar. Vocês não me pertenceram em momento algum das suas vidas. Então, a palavra conhecer não está ligada ao fato de apenas ouvir falar de uma pessoa. O noivo está basicamente dizendo às loucas: eu não tenho compromisso de relacionamento com vocês. Aliás, irmãos, o próprio Senhor Jesus, ao discorrer sobre aqueles que professam, em Mateus 7:21, ele diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aqueles que fazem a vontade do meu Pai, que está nos céus. Isso é relacionamento, isso é conhecimento. Muitos dirão naquele dia: Senhor, em teu nome nós profetizamos, olha, nós fizemos muita coisa, nós até expulsamos demônios, realizamos milagres extraordinários. Então eu vou dizer claramente: nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que sempre praticaram o mal.
e nunca quiseram um relacionamento sincero comigo. Então, dizer, irmãos, que está com azeite de reserva é uma coisa. Caminhar com Cristo, renunciar e buscar reserva para as nossas vidas, estar vigilante todos os dias é outra coisa. Assim fica evidente, irmãos, que nós precisamos, Precisamos vigiar. E a minha pergunta, nem vou terminar essa mensagem, vou terminar minha fala aqui. A minha pergunta é: como está a sua vida? Você na sua casa, que vai assistir ou que está assistindo esse vídeo, como está a sua vida? Se ouvirmos o grito da meia-noite, será surpresa? Será decepcionante? Ou será um momento de alegria para os nossos corações? A vinda do Senhor Jesus será visível. A palavra do Senhor diz que os anjos desceram e disseram: varões galileus, porque vocês estão olhando para cima, esse mesmo Jesus que foi recebido entre vós, ele vai voltar do mesmo jeito que vocês estão vendo ele subir. Ele vai voltar. A Bíblia diz que todo olho verá. A trombeta vai soar como um estrondo. Alguém vai pensar que é mais uma catástrofe, que é mais alguma coisa da natureza. Nem a vinda, nada. Como está a sua vida? Vamos orar? Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça. Vamos orar. Que essa palavra venha servir de despertamento para as nossas vidas. Não cairmos no sono espiritual. Para que as nossas lâmpadas não se apaguem. Como está a sua vida espiritual, a sua lamparina? Como está a ação do Espírito Santo na sua vida? Que possamos, querido, em oração, buscar a graça, a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, para que Ele, na sua volta, nos ache esperando. Deus, nós oramos nessa noite, Pai, agradecidos por esse momento de culto, agradecidos pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, porque a Tua palavra foi lida e ministrou o meu coração, ó Pai. Pedimos, Espírito Santo, que o Senhor não nos deixe esquecer da Tua palavra, Pai, que possamos ir para os nossos lares e esta semana não esquecer que o Teu Filho virá nas nuvens do céu. Que possamos dar crédito a esta palavra e nos preparar para esse grande dia. Nós Te louvamos por cada vida aqui nesta noite, cada família aqui representada. Pedimos uma noite de paz na Tua presença, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa. Quero convidar